Olá, boa noite a todos. Mais uma live que nós vamos falar de hábitos e vidas saudáveis. Eu me chamo Igor Daniel, para você que não me conhece, e a cada 15 dias nós fazemos uma live falando e promovendo saúde. Então seja bem-vindo quem está chegando, Jaque, Maricre, Tassi, seja bem-vindo todos. Vou desejar aqui meu boa tarde, meu boa noite, meu bom dia, porque essa live vai ficar gravada. Então você pode mandar essa live depois para quem se interessar, tá certo? Hoje nós vamos estar com nossa colega terapeuta ocupacional, minha amiga Júnia Cordeiro, onde nós vamos falar sobre atividade e rotina ocupacional, né? Lugar de produtividade e saúde. Tema muito atual, muito interessante para o nosso dia a dia. E Júnia vai compartilhar conosco todo o conhecimento sobre o assunto, para que a gente tenha uma vida produtiva, uma vida que manter o nosso quadro de saúde, né? Você que é terapeuta ocupacional, esse tema é a nossa cara, né? Então você pode, durante essa live, ir mandando para aquelas pessoas que precisam, e você sabe que precisam de ter uma rotina saudável, uma vida saudável que começa a partir da sua rotina, das suas atividades, dos seus hábitos, certo? Mas acolhendo a todos que estão chegando, você pode ir convidando outras pessoas. Vou chamar logo a Júnia aqui para a nossa conversa, tá bom? Deixa eu puxar ela para cá. Oi, boa noite. Oi, Júlia, boa noite. Seja bem-vinda a Terras Potiguares e outros estados, né? Porque nós temos aqui participação de muitas pessoas que estão chegando para participar conosco, né? Então, seja muito bem-vinda. Acredito eu que muitos de nós estamos na expectativa desse tema, algo tão atual, tão significativo para o tempo de hoje, né? A gente está refletindo muito sobre os nossos fazeres, né? E eu vou deixar você se apresentar para as pessoas lhe conhecerem um pouquinho mais. Tá bom, gente. Pessoal, muito boa noite a todos. Igor, muito obrigada por esse espaço, muito obrigada pelo convite. Você sempre tão gentil, nós dois parceiros já aí há algum tempo, né? Aí Uhum. pelos fazeres humanos e atuando tanto diretamente junto às pessoas que precisam dos nossos serviços profissionais, quanto junto aos colegas terapeutas ocupacionais, fazendo inputs aí sempre que a gente pode. Então, para Uhum. aqueles que não me conhecem, eu sou terapeuta ocupacional de formação e eu tenho experiência tanto clínica quanto experiência, né, em consultório, mas tenho uma experiência hospitalar também muito grande. Fui a pessoa que fundou e trabalhou no Hospital Albert Einstein por 11 anos, também trabalhei na área da qualidade. E depois de lá eu dirigi duas instituições, uma para alta liderança, dirigi um hospital de reabilitação e um hospital maternidade com centro de acolhida para gestantes de risco social. Eu tenho também mestrado em ciências na reabilitação pulmonar e MBA de gestão em saúde. Hoje eu sou sócia consultora há 5 anos, eu tenho a minha própria consultoria, então eu tenho uma experiência muito grande, tanto de lidar com indivíduos quanto de lidar com instituições. Então hoje eu atendo pessoas físicas, não mais na clínica, mas os colegas, aqueles que precisam de consultoria para suas carreiras, quanto também atendo as organizações de saúde nas suas melhorias de processo, nas suas melhorias relacionadas com a gestão. E eu me caracterizo hoje, me trago hoje aqui para essa live como terapeuta ocupacional consultor em ocupação humana. E a ocupação humana ela está tanto dentro da vida dos indivíduos, pessoas físicas, quanto a ocupação humana está nas organizações, nos processos de trabalho. Então, pela minha experiência, tanto na clínica, quanto na gestão, quanto na pesquisa, na ciência, tudo é processo, tudo é atividade humana. Então, se é fazer humano, tem terapeuta ocupacional no meio, nós entendemos disso. Então, eu estou aqui com a minha experiência à disposição para a gente falar dentro de um fazer específico, que é a rotina ocupacional, aquela coisa que
desestrutura no dia a dia, e esse é o nosso foco hoje. Então, eu estou aqui como consultora em ocupação humana, terapeuta ocupacional, e com essa experiência grande aí em outras áreas, né, que a minha capacitação que me permitiu atuar. À Legal, disposição, à disposição dos nossos ouvintes e participantes. Você já vai pensando em perguntas sobre o tema, eu fixei o tema aí para vocês verem, e já vai pensando em perguntas que você possa fazer a Júnia. Eu vou fazer algumas, claro, mas a gente vai batendo uma boa conversa, todos nós, não só eu e a Júnia, mas todos nós aqui envolvidos, já que a gente vai falar de rotina. Então, a rotina ela pode impactar positivamente e negativamente, né? Júnia, vamos caminhar um pouquinho sobre o conceito o que é consultoria em ocupação humana? Por que o terapeuta ocupacional poderíamos chamar um grande consultor da ocupação humana? Você começou a falar, é interessante para os ouvintes entender esse processo. Sim. É o seguinte, a ocupação humana, a atividade humana, ela está presente em nós desde o nosso nascimento, né? O homem, ele se faz através das atividades, da sua interação com o meio, com os objetos e com as pessoas. Então, o terapeuta ocupacional, ele é um profissional que entende da ocupação humana desde o desenvolvimento, mas também quando o sujeito passa por algum agravo, por algum risco na sua saúde física, mental ou social. Então, aí o terapeuta ocupacional intervém para sobrepassar esse problema, ele entra com atividades terapêuticas e ele segue com a pessoa até em cuidados paliativos, ou seja, a ocupação, como ela está presente no nosso desenvolvimento normal, nos nossos problemas de saúde, de impacto, e até, né, no dia da nossa morte a gente está aprendendo, estamos podendo fazer coisas. Então, o terapeuta ocupacional é um profissional que está presente em todos esses momentos. Então, a gente não entra só no momento em que temos um problema de saúde, mas nós entramos como consultores daquilo que a gente mais entende. Eu gosto de citar, por exemplo, um dermatologista, ele pode falar para você sobre a pele, ele não precisa só falar sobre quando você tem uma doença de pele, quando ele vai num programa de televisão, quando ele fala numa revista, porque ele é um especialista na pele, ele entende da pele desde o seu desenvolvimento, a pele normal, então ele tem muito a nos instruir sobre isso. Assim, igualmente, o terapeuta ocupacional, que muitas vezes, né, ou tradicionalmente, nós temos o costume de ver o terapeuta ocupacional nos hospitais, nos centros de reabilitação, nas instituições de longa permanência para idosos, sempre relacionado com os problemas de saúde, né, ou os problemas da educação, também nos contextos educacionais, mas o terapeuta ocupacional pode e deve estar falando para pessoas que não têm um problema de saúde específico, a pessoa está no seu dia a dia, mas ele pode melhorar aí a sua rotina, o seu fazer, com as orientações de um terapeuta ocupacional. No caso aqui hoje, nós estamos falando genericamente, eu não sei quem está aí do outro lado, eu não sei a idade da pessoa, eu não sei o contexto dela, eu não posso dar dica, eu não posso dar instruções de tratamento, mas eu posso falar aqui, é o que a gente se propõe, a falar de diretrizes, a falar de princípios, e aí cada um vai pegar essas nossas palavras e vai fazer uma aplicação para a sua própria vida. E em não conseguindo, precisando de um terapeuta ocupacional, temos vários aí no país, né, à disposição. E então, até porque isso, terapeuta ocupacional consultor. E até porque muitas doenças podem começar de maus hábitos, de atividades que contrariam a promoção e a manutenção da saúde, contrariam muitos. Aqui a gente fala de hábitos, as pessoas imediatamente podem pensar no fumo, na bebida, mas outras coisas como a inatividade física, o fato de você não usar as suas capacidades cognitivas, o processo de envelhecimento em si, você tem perdas e você não usa, então você pode desembocar em outros processos que você vai precisar, ou talvez uma reabilitação ou um tratamento específico, porque outrora você não se dedicou em manter a partir de uma rotina. E aí a outra pergunta que eu faço: qual é a importância dessa rotina? A importância de uma pessoa ter uma rotina no seu cotidiano. Então vamos definir rotina, né?
Pela Associação Americana de Terapia Ocupacional, tem um documento que estrutura algumas, né, algumas características principais da terapia ocupacional e como ela funciona. Ela define rotina dentro de um grupo que se chama padrões de desempenho ocupacional. Né? Então, nós temos as nossas ocupações, as nossas atividades, mas elas podem se agrupar diferentemente em quatro grupos. Um deles são os hábitos, como você falou, aquelas coisas repetitivas que a gente faz até sem pensar, como escovar os dentes após as refeições, quando a gente acorda. Os hábitos, a rotina, os papéis ocupacionais, que são eu vou voltar na rotina no final, tá? Então, os hábitos são aquelas coisas que nós fazemos no automático, os papéis ocupacionais são aqueles papéis que nós exercemos e todo mundo na comunidade sabe que a gente tem aquele papel, aquela função na comunidade, seja trabalhador, estudante, membro de família, voluntário. Os rituais, que são aquelas coisinhas que a gente faz questão, né? Não é ritual, não é só religioso, não. Às vezes você tem o meu ritual de café da manhã, o café da manhã tem que ser dessa maneira, e as rotinas. A rotina é aquilo que dá estrutura para o nosso viver, para o nosso dia a dia. Ela tem, sim, um padrão de repetição e ela tem um comprometimento com o tempo. Né? Porque uma rotina não é uma coisa que você faz um dia, você faz, outro dia não faz uma coisa pontual. A rotina, o próprio nome já está dizendo que ela marca uma repetitividade e um compromisso com o tempo de ser realizado naquele dia, naquele horário, aquelas coisas que são próprias do nosso dia a dia. A rotina ela vai assumir, já que eu falei de papéis ocupacionais, a rotina ela vai ser como uma grade em que nós vamos colocar ali as atividades dos nossos papéis ocupacionais. Então, vamos dar um exemplo. Então, a rotina é o meu papel ocupacional de serviço doméstico. Aí eu tenho esse papel, ainda mais agora na pandemia, né? Está todo mundo sem ajudante em casa, Isso. mas eu já tinha o papel de serviço doméstico, mas ele era mais um ponto de vista de administrar e fazer compras. Hoje eu administro, faço compras, limpo a casa. Então, a limpeza da casa é uma coisa rotineira. Aí eu resolvi encaixar no sábado. Sábado é o dia dos serviços domésticos. Né? Então, eu coloco ali todo sábado, eu faço. Quando eu não posso fazer no sábado, eu tenho que ver se aconteceu alguma eventualidade, quando é que eu vou alocar essa atividade, porque ela é rotineira, ela precisa estar. Quando é que eu faço compras? Ou quando agora eu sou estudante, quando é que eu estudo? Eu estou estudando online, eu estou fazendo um curso online. Ele não tem uma hora específica, eu entro a hora que eu quiser. Então, eu separei 2 manhãs, separo lá 1 hora, na minha rotina eu estudo, faço um pouco desse estudo online. Então, a rotina, ela dá estrutura para o nosso dia a dia, onde a gente encaixa as atividades dos papéis ocupacionais. É isso. Legal. Repete para quem está anotando, que eu tenho certeza que tem algumas pessoas que estão vidradas. Hábitos, rotinas. Repete aí, para o povo que está chegando agora. Os 4 padrões de desempenho ocupacional. Hábitos, rotinas, papéis e rituais. Também definidos naquele documento da Associação Americana de Terapia Ocupacional. Me fala mais como é que a gente gerencia tudo isso. Já você falou que é a grande estrutura, é a rotina. Como é que a gente faz para gerenciar? Você deu alguns exemplos da atividade doméstica nos sábados, você começou a dar alguns exemplos, mas como é que a gente faz para gerenciar quando se quebra a rotina, por exemplo? Né? O gerenciamento é feito pelo seguinte, eu até tenho um vídeo que eu falo, foi o primeiro vídeo que eu fiz no início, né, da pandemia, e ele fala um pouco dessa gestão. Né? A primeira coisa que nós temos que fazer para a gente estruturar a nossa rotina é listar os nossos papéis ocupacionais. Quais são os papéis que eu tenho? Né? Quais são aquelas obrigações, aquelas coisas, as responsabilidades a que me vejo incumbido? A gente lista os papéis, né? O papel de membro de família. Se eu sou mãe de crianças pequenas, aí dentro delas eu abro um leque. Quais são as atividades como mãe? Eu tenho que acompanhar meu filho fazer um curso online, eu tenho que me sentar com ele para ler uma história, brincar com as crianças.
Então, a gente primeiro lista os papéis, depois a gente abre um leque. Quais são as atividades dentro de cada papel? Ok. Perfeito, Uma listinha. Aí depois você pega um outro papel, faz, né, segunda a domingo, os 3 turnos, manhã, tarde e noite. Deixa a madrugada para dormir, gente, pelo amor de Deus, porque dormir e descansar é uma das áreas de desempenho ocupacional, se você não sabia. Hum. Faz parte. Faz parte. Uma E pessoa que fazendo não dorme. parênteses, Júnior, fazendo parênteses, nós às vezes não consideramos, graças a Deus, ultimamente tem se falado muito sobre o sono, mas há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, a gente nem considerava o sono como um elemento significativo para a nossa saúde, né? Exatamente. E aí, se por falta de falar, o documento da Associação Americana de Terapia Ocupacional, já nas suas 2 últimas versões, se não me engano, não sei se a anteriores trazia, mas o descanso e o sono são áreas de desempenho ocupacional. Eu estava dizendo que depois de você listar os papéis, listar as atividades, você pega o papel e coloca os 3 turnos, e aí você aloca as suas atividades que precisam ser rotineiras. Porque se você não tiver essa rotina, essa constância nessas atividades, vai impactar naquela outra coisinha que está no título da nossa live, que nós vamos falar hoje, que é a tal da produtividade. Então, quebrar a rotina existe, a gente até vai falar disso mais para frente também, mas se a gente não tiver constância naquilo que são as nossas responsabilidades, até o nosso prazer também, a gente não vai ter a tal da produtividade. Então, é assim que a gente estrutura a rotina. Vamos recapitular? Lista os papéis, dentro dos papéis as atividades, aí eu aloco nos turnos, não precisa ser no horário específico. Algumas coisas têm até horários específicos, tem que acontecer nesse horário. Meu filho faz inglês online de 9 às 10, então de 9 às 10 eu tenho que estar com ele, né? Então, outras coisas não, eu jogo só lá no turno. Eu faço a limpeza no sábado, mas assim, depois, na hora que eu acordo com mais calma, não precisa começar a limpeza às 8 horas da manhã. Isso é um pressuposto para mim, pode não ser para o outro. Então, assim, você organiza, fica mais fácil de gerenciar, pelo menos de distribuir as suas atividades na rotina. Eu já ia lhe perguntar sobre a produtividade dentro desse contexto, você já começou a falar, mas dentro dessa pergunta eu faço também outra. Às vezes tem pessoas que se sabotam na sua rotina, até pensam, se estruturam, mas quando é algo que ela não tem muito compromisso, do tipo, só depende de mim, não é uma aula de inglês que eu tenho aquele horário determinado, as pessoas vão se sabotando, né? Júnior, fala para nós sobre a produtividade, dentro desse contexto de rotina, de assiduidade, né? Onde é que entra a produtividade? A produtividade, aqui nesse contexto, eu estou chamando, aí foi uma escolha minha, tá? De o produto das nossas ocupações. E às vezes, quando a gente ouve falar de produtividade, a gente até faz uma ligação com as questões capitalistas. Eu tenho que produzir, porque eu tenho que produzir para o outro. Eu estou numa máquina, mas não é nada disso. Eu estou trazendo aqui para o nosso contexto, produtividade é o produto. Né? O papel ocupacional, por exemplo, é um papel que produz alguma coisa para alguém, para a nossa comunidade ou para a gente mesmo. Agora, vamos dar um significado muito bonito e apropriado para esse produto? É o produto do que nós desejamos fazer, precisamos fazer e esperamos realizar. Então, é uma produtividade que está intrinsecamente ligada com a nossa realização pessoal. Você já imaginou, se você se propõe alguma coisa que você quer, ou que você precisa, ou que você tem expectativa de realizar e não realiza, qual que é o resultado? A frustração. Não é? Nem todas as coisas, eu costumo dizer o seguinte, que se tudo que você fizer na vida, e aí a gente vai bater lá na outra palavrinha que está lá para frente, que é o planejamento, se tudo que você tem para fazer na vida só depende de você, você resolve em uma semana e você só faz uma coisa de cada vez, ótimo. Você não precisa planejar nada, está super fácil. Mas tem alguma coisa na vida que é assim? Não tem nada. Nada, só depende de você. Dos outros. Você só faz uma coisa de cada vez e que você resolve lá e vai, no máximo, uma semana. Não é. Todos nós, equilibramos muita 1000 coisa pratos no ar, gerenciamos um monte de gente na conta de chegar nos nossos objetivos.
cara, se a gente não for organizado, persistente, não tiver algumas rotinas em algumas coisas, a gente não chega lá. Vou repetir, resultado, frustração. Você fala dessa abordagem, mas se você tem um desejo genuíno, uma obrigação genuína, você se identifica com essa meta, então é preciso se organizar para fazer, senão não sai. Uhum. E dentro disso aí, o que é que a gente pode falar de rotina saudável e rotina disfuncional? Você já deu a deixa aí de que a pessoa com rotina estruturada, ela vai colocar seus objetivos dentro dessa rotina. E ela vai ter a satisfação em curto, médio e longo prazo, porque ela vai conseguir ter uma constância. Mas o que seria discrepante a isso? Assim, uma rotina disfuncional. Uma rotina disfuncional. Primeiro, é uma rotina desequilibrada, né? Há vários desequilíbrios. Por exemplo, os papéis ocupacionais, a gente falou muitos que são assim de responsabilidade, como estudo, trabalho. Às vezes o serviço doméstico é encarado por nós mais como uma obrigação, não tanto como um prazer, né? Mas ele também tem coisas muito prazerosas, que é o lazer, por exemplo. E se na sua rotina não tiver lazer? E se na sua rotina não tiver pausa para descansar? E se na sua rotina o sono não tiver bom? Então, só por Vai aí a gente pirar. vê um desequilíbrio. A gente vê um desequilíbrio entre esforço e descanso, entre Uhum. prazer e obrigação, né? Porque nós somos adultos responsáveis, nem tudo a gente faz só porque eu gosto. Tem coisas que você não gosta, mas que você vai fazer, porque você é adulto e você é responsável. Você dá conta dessa frustração aí um pouquinho. A gente só não pode viver e a gente cai numa outra disfuncionalidade que é frustrado o tempo inteiro. E aí você começa aqui, ó, arrastar corrente. Vai trabalhar arrastando corrente, vai estudar, ai meu Deus, tudo é pesado, tudo é pesado. Então aí você não está vendo prazer em nada, você não está vendo sentido em nada. Então isso é uma outra coisa que te tira a energia. São coisas que você faz que não te alimentam a alma. Então, olha, vamos lá de novo? Quais as disfunções? Né? A disfunção do desequilíbrio entre esforço e descanso, a disfunção da falta de sentido. E nessa hora, quando pinta falta de sentido, é uma coisa que a gente tem que olhar. Né? Às vezes, uma psicoterapia, o próprio terapeuta ocupacional que trabalha com atividades significativas pode ajudar a ver por que você está com essa obrigação e está sem uma satisfação nessa atividade, o tanto de energia que você perde com isso. Então, isso é uma questão de esse desgosto, né? É uma questão de desequilíbrio. Um terceiro desequilíbrio pode ser nós fazermos as atividades, mas de forma inadequada. Por exemplo, um home office em que você não está adequadamente colocado em termos de equipamentos, de altura de mesa, de iluminação, ou um home office que tá com um planejamento de atividades também desequilibrado. Telinha, 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 sai de uma reunião, entra na outra, sai de uma reunião, entra na outra, responde e-mail. Você nem sai daquele quarto, nem sai daquele cantinho, porque você agendou uma coisa atrás da outra. Se você tivesse presencial na empresa, você faria uma reunião, daí a pouco você vai na mesa do colega, já discute com ele ali. Hoje você discute com o colega em mais uma telinha, pode ser 15 minutos ou 10, mas aí depois você entra numa reunião de 1 hora. Então nós fazemos as coisas de uma maneira disfuncional. Está entendendo quanto processo tem ligado ao equipamento, ligado ao processo do fazer, ligado ao significado que a gente dá, ligado ao tipo de atividade. Gente, a atividade ela é complexa. Quem é que entende da complexidade da ocupação humana? É o terapeuta ocupacional. Então, é por isso que nós estamos aqui para falar dessas coisas. E olha que a gente não está falando de doença nenhuma, hein? Nós estamos falando do fazer humano e como que isso pode ser melhor. Você me lembrou um fato que eu nunca vou esquecer. Uma vez um amigo fisioterapeuta tinha me questionado porque ele conseguiu fazer um condicionamento cerebral numa idosa com uma demência muito grave. Ele conseguiu fazer com que ela, olhando uma pista, de tanto ele botar um GIF, ela deambulasse. Mas ele não conseguiu fazer ela comer. Ele tentou fazer um GIF dela comer e ele não conseguiu e tudo mais.
E ele me perguntou por quê, Igor? Eu disse, porque se alimentar tem muito mais complexidade em aspectos cognitivos, é uma ocupação muito mais complexa do que a gente acha que seja simples, mas tem muito mais complexidade envolvida. Ele realmente não conseguiu. Você me lembrava, porque a atividade em si, a nossa atividade é complexa e você disse uma coisa interessante. Tem significado. Cada atividade que nós fazemos tem um significado, às vezes até, posso dizer, subjetivo, porque é muito pessoal, né? Mas tem uma importância, né? Mas, Júnior, tudo isso com essa pandemia. E aí? As atividades, as rotinas, as ocupações, todas ficaram em xeque, né? Exatamente. Então, eu estou dizendo desde o começo que a pandemia da Covid-19 trouxe uma pandemia associada, que é a pandemia de disfunção ocupacional. Muita Então, pandemia envolvida. Bem ou mal, a gente tinha uma rotina estruturada, que podia estar já adoecida, com desequilíbrios, com arrastar de correntes, um monte dessas inadequações que eu falei. E agora, de repente, então, nós tivemos uma grande alteração social, ficamos isolados socialmente. Tivemos uma hiperconvivência com pessoas dentro da nossa casa, quando a convivência anterior, ela passa o dia inteiro fora, ou passa com as crianças fora, agora as crianças estão aqui de tarde, agora é todo mundo junto e misturado dentro de casa, sem poder ter esse equilíbrio da mudança de ambiente, né? A casa virou o lugar de que você faz o exercício físico, que você faz o escritório, que você convive com as crianças, que as crianças são ensinadas, né? E uma outra coisa que aconteceu, quer dizer, além dessas mudanças na própria rotina e no ambiente físico e social da residência, houve uma alteração nas atividades dos papéis ocupacionais, se é que não assumimos novos papéis, né? Como, por exemplo, o serviço doméstico, como eu falei, era só administrar e fazer as compras, eu tinha alguém que fazia a limpeza. Agora eu acrescentei a limpeza e ela tem que dar um jeito de entrar nos meus 7 dias da semana, porque o calendário, o relógio não mudaram em nada, continua exatamente o mesmo número de horas que nós temos todos, né? Então, houve muito essa alteração no ambiente social, no ambiente físico, a desestruturação da rotina, porque não estava acostumada a fazer isso ou aquilo dentro de casa, e o aumento das tarefas nos papéis ocupacionais já existentes, se não assumindo novos papéis, como, por exemplo, os pais passaram a virar professores dos filhos também, né? Então, assim, é mais um trabalho, né? Ou dentro da sua atividade, né? Antigamente você só acompanhava a lição, hoje você acompanha o filho junto com a classe da professora. Então, assim, realmente ficou bem pesado, bem pesado. Você falava sobre pessoas carregando correntes, às vezes trabalhando mais do que descansando, pessoas que estão transformando seu ambiente de descanso em ambiente de trabalho, né? A sua casa, né? Então, eu escuto, desde o início da pandemia, pessoas altamente estafadas, porque, ao mesmo tempo, seus colegas de trabalho, seus patrões, não sabem diferenciar tanto isso. Então, você está em casa, vou lhe pedir isso, vou lhe pedir aquilo. E esse processo, eu dizia ontem a uma pessoa, nós começamos a nos adaptar à pandemia e vamos começar a nos adaptar daqui a pouco a sair desse processo, né? A gente entrou quando mais ou menos nós estávamos um pouquinho já adaptados ao isolamento, digo mais ou menos, isso aí é muito variável no Brasil. A gente começa também o retorno, começamos a nos adaptar e mudar a nossa rotina, né? É um processo intenso que necessitaria muito de auxílio da terapia ocupacional, tanto para as organizações como para o indivíduo, né? Que precisa se organizar. Até mesmo nós, terapeutas ocupacionais, atendimento online, que nós não fazíamos, começamos a fazer. Nós precisamos reorganizar a nossa vida, estruturar a nossa rotina
estruturar os nossos espaços de importância, como descanso, né? Algo que é muito importante. Então, por causa disso, eu lhe pergunto, como é que a gente chega no equilíbrio, Júnior, com tantas alterações durante esse ano? Nossa, eu fiz uma listinha aqui de algumas diretrizes, né? É, Olha, de vez em quando realmente, eu sinto falhar um pouquinho você, mas eu estou escutando bem e vou pedir para o povo que está nos assistindo, se você sentir alguma coisa, você avisa aí, escreve no chat, viu? De vez em quando falha, mas o áudio está vindo bom, mas falha um pouquinho a imagem. ok. É, muito bem. Então, como que faz a orientação? Diretrizes sobre como ajustar essa rotina, mas a gente impacta, sabe, lá dentro, impacta no significado. Às vezes a gente tem lá dicas e trocentas coisas para nos ensinar, mas a gente não dá conta de implementar aquilo ali porque o sentimento ficou lá atrás. Eu pensei, peraí, eu não quero mudar desse jeito, eu quero a minha vida de volta, mas não tem jeito. A primeira palavra é resiliência, né? Nós temos que encarar de frente que o problema é esse. A nossa realidade agora é essa. A primeira coisa é a resiliência para a gente aceitar a realidade. A segunda coisa é realmente nos organizar. Né? Eu coloquei aqui na minha lista além de listar os papéis eles não mudam muito, né? O que muda são as atividades dentro dos papéis. Então, a primeira coisa é a gente priorizar atividades. Quando eu falei papel de serviço doméstico, fazer compras, administrar e limpar, bom, são três coisas que eu tenho que acomodar, porque são três coisas básicas. Mas em outros papéis, coisas que eventualmente eu fazia e eu vou eleger não fazer mais, eu vou ter que priorizar algumas coisas. Não está dando simplesmente para fazer tudo. Então, nós temos que parar e pensar com racionalidade o que é prioridade nesse momento. Ou aquilo que precisa ser feito, como que a gente pode adaptar, como nós podemos ser mais práticos, não ser muito detalhistas com algumas coisas, ou não sermos muito exigentes, ou não exigir tanto de nós, né? Temos um pouco de compaixão por nós mesmos. Então, assim, exige realmente uma revisão dos nossos processos de trabalho em todos os âmbitos da vida, no nosso lazer. Como que a gente fazia o nosso lazer? E agora? Como é que ele tem que ser o nosso lazer? Mas deve existir o lazer. Ah, não dá para estudar do jeito que eu estudava. Mas como é que dá para estudar agora? Porque estudar é importante, aprender coisas novas. Não estou falando só de questões acadêmicas, eu quero aprender uma nova habilidade, nossa, até para refrescar a cabeça, me ver num mundo diferente. Né? Agora, organizar essa rotina, ela é muito importante. A gente pode falar disso agora. Isso, e aí tem um pouquinho de flexibilidade, né? Para Flexibilidade. dentro desse processo. Eu estou lembrando aqui de alguns idosos, que na maioria das vezes o idoso tem mais dificuldade de ser flexível, então ele está sofrendo esse impacto, em especial esse ano, até pelo medo da pandemia, mas dessas mudanças que vão acontecendo à medida de entra no isolamento e começa a sair do isolamento. Júnior, antes de a gente entrar sobre isso, tem muitas perguntas aqui, eu quero pelo menos fazer uma, certo? Que entrou aqui na caixinha. Eu acredito que sejam as mesmas perguntas que saíram aqui no chat. Deixa eu trazer uma para cá, certo? Júnior, qual o papel da espiritualidade no contexto da rotina? Você considera que terapeutas ocupacionais têm abordado esse eixo nos tratamentos? E aí a gente falava, acho que você vai tocar sobre isso um pouquinho mais na frente, não? Até não tinha pensado sobre isso, não. Mas a questão da espiritualidade, pelo menos na prática da terapia ocupacional, considerando o documento da Associação Americana, ela entra lá nos rituais, porque se manifesta ocupacionalmente, né,
na prática por meio de ritual. Pelo modelo da Organização Mundial da Saúde na Classificação Internacional de Funcionalidade, isso está lá nos fatores do cliente. Quando a gente vai procurar quem é a pessoa, quais são suas crenças, quais são os seus valores. Então, assim, a espiritualidade ela tem que ser vista desde sempre numa avaliação, quais são as crenças que a pessoa tem e como que elas se manifestam na rotina. Porque uma coisa é crença, a gente não tem que interferir nisso, a crença de cada um. E agora, como que a pessoa manifesta? Eu gosto de ir ao templo X, ou eu gosto de fazer isso X na minha casa. Como é que eu vou fazer isso de uma maneira segura, satisfatória para mim? Então, a espiritualidade, sim, ela tem que ser vista, tem que ser respeitada, e ela é ritual, né? Ela pode se manifestar na forma de ritual, e o ritual é um padrão de desempenho. Então, se é um padrão de desempenho, ela é uma coisa que precisa ser vista. E, assim, do ponto de vista espiritual mesmo, a espiritualidade está muito ligada com a resiliência, né? Isso aí há vários estudos que falam que as pessoas que têm alguma forma de espiritualidade, elas têm muito mais facilidade de ter a resiliência, de aceitar a realidade, ou de, pelo menos, encarar a realidade como ela é, com um pouco mais de paciência, até para ir transformando ela aos poucos. Porque quem não tem isso, geralmente vai para o desespero total, e fica realmente muito, muito mais difícil, porque a pessoa se vê muito impotente diante de problemas muito grandes, e tirar a pessoa disso É difícil. suado. É difícil. E assim, você falava, eu me lembrava de idosos que, para eles, era muito significativo esses hábitos, essa atividade religiosa, e agora estão privados, né? E essa flexibilidade, mesmo privados de estar no templo, poderem ter outras atividades de cunho religioso em casa, né? Então, isso tem gerado, pelo menos é o que a gente sente na gerontologia, um impacto emocional muito forte, porque era muito significativo a relação social, a relação espiritual envolvida extra, fora de casa. E agora tudo está se resumindo dentro de casa. Júlia, já que a gente vai falar sobre planejar a rotina, tem uma pessoa que perguntou sobre o protocolo, se existe algum protocolo que você indica. Eu já estou adiantando, que colocar aqui no chat, tá bom? Protocolo para rotina. O modelo da ocupação humana tem alguns, pelo menos que eu me lembro de duas avaliações que vão nos ajudar na questão de rotina. Não estou me lembrada do nome deles agora, mas se a pessoa olhar no livro do modelo da ocupação humana, vai ver fácil o dia, né, a semana inteira, ou não tem um que é a semana inteira, mas tem um outro que é as 24 horas do dia, ou pelo menos os horários em que a pessoa está acordado, em que ela vai colocar tudo que ela faz no dia, aplicar isso num dia típico e um dia de fim de semana. Ou enquanto isso é uma forma de fazer, tá? Estou falando aqui de uma maneira adaptada, simples, que mesmo que você não conheça este protocolo, você pode fazer desta forma. Você pode pegar um Excel, um gráfico, e ter todas as horas de hora em hora, e a pessoa colocar aí as coisas que ela faz rotineiramente naquele dia, num dia típico, e ali na frente de cada atividade você pode perguntar: você sente dor? Você gosta disso que você está fazendo? Você faz isso muito bem? Olha, só daí você tem 3 parâmetros. Sente dor, o grau de performance e o grau de satisfação. Qual é a satisfação que você tem com essa atividade? Isso pode virar um gráfico, por exemplo. Né? Essa é uma forma de fazer. Mais detalhada, hora a hora, é uma forma de fazer. Eu, em hospital que eu já trabalhei, de uma maneira mais simplificada, até realmente no nosso checklist de avaliação de gerontologia, a gente colocou só um quadrinho de segunda a domingo, manhã, tarde e noite. É uma outra maneira. Isso tudo vai, gente, da flexibilidade nossa, de acordo com o cliente, com o instituto, com o tempo que você tem para fazer isso.
Muitas dessas coisas americanas, eventualmente a gente não tem essa cultura no Brasil de responder questionário, de ser muito sistemático, ponto por ponto. Então, a gente tem que adaptar. O mais importante é que os terapeutas ocupacionais tenham o conceito. O conceito é rotina ocupacional é com terapeuta ocupacional. Eu não tenho que olhar o membro, a cognição, o tônus muscular. Antes de olhar isso, eu tenho que olhar que papéis essa pessoa tinha na comunidade antes de vir comigo, qual era a sua rotina, ok? O que não está fazendo, por quê? Aí eu vou tratar o porquê, vou reabilitar para aquela tarefa e vou reassumir os papéis ou criar novos papéis. Então, fazendo sempre esse raciocínio clínico, fica fácil. Então, não depende de você conhecer o protocolo ao ver. Você tem que ter conceito de rotina e saber o tanto que ela é importante para estruturar a vida ocupacional das pessoas. E custa tempo, né, Júnia? Assim, às vezes a gente estrutura, mas até o paciente, o cliente se habituar, né, custa um certo tempo, uma certa persistência. Mesmo que a gente estrutura, a gente vai modelando, né? É muito comum a gente pegar situações onde a pessoa se frustra porque não conseguiu cumprir aquilo que ela planejou, né? E aí vai por tudo ou nada, não conseguiu, também não vou mexer. Né? E precisa de uma certa flexibilidade para ir se habituando a esse processo e ir organizando, como você ia bem dizendo, dentro dos papéis, né? Os papéis é como se fossem categorias de todas as atividades que nós desempenhamos. Exatamente, exatamente. Por exemplo, se você quiser parear isso com um problema físico, tem um problema de... eu estou com uma tendinite nesse dedo aqui, e hoje eu já fiz uma consulta online com uma colega terapeuta de mão, ela falou, olha, Júnia, tendinite você tem que ter paciência, porque o tendão é pouco vascularizado, você vai viver com isso algum tempo, dá-lhe gelo. Então, se eu tenho que repetir isso, e não foi a primeira consulta, já é a terceira que ela vai me ajustando, olha, agora faz gelo assim, agora coloca o Coban assado, olha, seria importante você fazer uma massagem, mas não aperta demais o tendão, senão você faz o sangue embora. Foi me orientando tudo, assim também a rotina, é como o instrumento que a gente tem, é um substrato que nós temos para trabalhar. Ela está trabalhando comigo o meu tendão, minha movimentação, você vai trabalhar a rotina, vai modelar. Você senta com o cliente, estrutura isso, ele começa a praticar, não deu certo, você muda o jeito, reestimula, revê, assim como ela está fazendo comigo aqui, é como qualquer outra componente de desempenho da atividade que você tem que modelar. Realmente não quer dizer que você prescreveu, o sujeito começa a fazer e está tudo bem, tudo resolvido. Não, com o ser humano a coisa é mais complicada. Perfeita a palavra que você colocou, modelar, porque a modelagem nunca quando você vai modelar um barro, você vai fazer um jarro no barro, você na primeira passada de mão ele já está pronto. Não, você vai construindo. Né? Eu sempre digo para os meus pacientes, quando a gente fecha a rotina do paciente, a estrutura, eu disse, mas ela não vai ser a definitiva. A gente vai experimentando e vai ajustando. Então, já vou logo lhe dizendo para você não se frustrar. Né? Então, você vai... Júlia, chegou uma pergunta interessante da Karina. Como encontrar prazer nestas rotinas que se tornam obrigações e não tem como fazê-las? As coisas que são obrigação, né? Você deve ter ouvido, Karina, a palavrinha ressignificar, né? Ressignificar. Você sabe, cara, eu vou te falar uma coisa, eu detesto vassoura. Uma coisa que eu não gosto é vassoura. Eu falo, me dê uma cozinha para cozinhar para 100 pessoas, lavar a louça toda sozinha, que eu faço feliz, mas não me dê uma casa para arrumar. E olha que com essa pandemia eu acabei criando o gosto por arrumar a casa, né? Arrumar a casa e curtir, né? Puxa, gente, vamos lá, tem que encarar, porque se eu não fizer isso hoje, de segunda a sexta, eu não quero fazer, porque eu tenho minhas produções intelectuais para fazer, isso gasta muito tempo. Vamos lá, vamos encarar. Mas chega no final do sábado, gente, aquilo está tudo cheiroso, limpinho, aquela coisa. Foi me dando um prazer, eu fui reconhecendo a minha produtividade, a minha produção, e fui dando significado para isso.
fui dando significado, gente. Esse aqui que eu posso fazer, eu não posso ter uma ajudante aqui, é risco para a saúde dela colocá-la no trânsito, é risco para nós que pode trazer para cá. Nesse momento é o que temos para hoje. Então, o que eu faço? Também eu não preciso me colocar uma corrente e falar, às 8 horas da manhã tem que fazer a arrumação da casa. Não, levanto com calma, faço. Não deu para fazer tudo no sábado? Faço uma parte no domingo, cumprir a minha obrigação. Então, a gente ressignificar, né? Rever o significado e se realmente é necessário que a gente faça, aí somos adultos, a frustração um pouquinho faz parte. Com né? Nós não certeza. vamos fazer na vida só aquilo que nos dá prazer. Júnia, o ambiente afeta na rotina? O ambiente afeta muito. O ambiente afeta pra caramba. Falava de significado do ambiente, falava o significado da tarefa, o ambiente ele entra aí, né? Sim, o ambiente, a gente já falou do significado, por exemplo, eu mesma tive, assim, eu sempre trabalhei em instituição, trabalhava o dia inteiro fora, e quando eu venho para casa, é família, e adoro a casa, adoro cozinhar, mas é aquela separação. Agora que está tudo junto e misturado, quer dizer, eu estou na minha casa como autônoma já há 5 anos, mas há 5 anos eu não ficava presa dentro de casa, viajava, fazia serviços fora e tudo. Então, assim, para mim, a casa tem um significado de família e de descanso. Então, às vezes, ela se torna pesada para mim mesmo, eu tendo um escritório adequado para as minhas atividades. Então, às vezes, eu vou para um espaço de coworking aqui perto da minha casa, e só de mudar de ambiente, eu foco mais e falando, hoje eu preciso escrever um artigo. Vou lá para o coworking, porque eu vou fazer só isso. Pego o artigo, sempre escrevo o que eu tiver que fazer. Então, o ambiente, primeiro, o significado do ambiente faz diferença. Mas, de novo, se você não tem como eu dar uma escapulida para um coworking, gente, calma, resiliência, vamos ressignificar, respira fundo, porque não adianta descabelar, você não vai sair pelado correndo pela rua porque você não quer trabalhar em casa. Então, muita calma nessa hora, a gente tem que assumir. A primeira coisa é o significado. A segunda coisa é a própria organização, a organização física do ambiente. Então, gente, pelo amor de Deus, então vamos lá. Algumas diretrizes, né, para a gente ter o ambiente organizado. Aí nós vamos nos lembrar dos japoneses e do 5S. Muita gente já deve ter ouvido falar do 5S. O 5S começou com as donas de casa japonesas. Olha só, não sabia não. Começou. É uma estratégia bem interessante. Começou com as donas de casa. Isso veio da dona de casa. E eu tenho isso muito da minha própria criação. Tipo, cada coisa no seu lugar. Eu sou tão organizada que lá no hospital que eu trabalhei, o pessoal dizia assim, lá na casa da Júnia deve ser todo mundo etiquetado, assim, marido, filho. Mas é quase, porque eu etiqueto tudo, eu coloco as coisas de maneira prática, né? Então, se no armário, as coisas não ficam uma atrás da outra, elas ficam uma do lado da outra, porque na hora que eu abro o armário, eu de cara já vejo o que tem, né? Então, cada coisa no seu lugar, aí tem coisas que vêm da infância, né? A mão que tira, põe. A mão que abre, fecha. Fechar ciclos. Então, se a gente vai deixando tudo muito bagunçado, daqui a pouco, além de já ser desesperador a rotina que a gente está no meio da pandemia, se o ambiente está desorganizado, te desorganiza internamente, te dá desespero. Te dá desespero. Não é agradável o que você está vendo, não é agradável de você estar, e o pior, impacta na sua produtividade. Você já tem tanta coisa para fazer, sabe quando você procura aquele objeto, aquele papel, aquele arquivo no seu computador e que você não acha? Por quê? Sabe por que você não acha? Porque você colocou esse arquivo aqui é muito importante, vou deixar ele no desktop. E aí você abre o seu computador, está cheio de arquivos importantes. Mas ele foi importante há um mês atrás, quando você estava lá participando daquele congresso, que você estava fazendo aquela aula, ele acabou o congresso e ele ficou ali. E aí ficou com alguma coisa que chegou para você revisar na semana passada, ele está lá com uma coisa de um mês atrás que já se foi. Então, as coisas têm que ter lugar para serem colocadas. E olha, gente, vale a pena você gastar 30 segundos a mais, 1 minuto a mais, não tenha preguiça. Terminei de fazer isso aqui, não deixa aqui na pilha, não, já guarda.
Pronto. Aí é aquela outra dica de fecha ciclo. Eu usei esse papel aqui, usei esse documento, já consultei o que eu tinha que fazer. Onde é que ele fica? Ele fica aqui em cima, então já vou colocar aqui em cima. Não deixa ele aqui em cima da bancada. Tira da frente. Início, meio e fim. Faz isso. Experimenta fazer as coisas início, meio e fim, mas é com tudo na sua vida. Desde que, olha, eu vou começar a fazer o almoço, mas espera aí, a louça do café ainda está lá. Lava a louça do café, tira da frente. Pronto, agora é o almoço. E mesmo no almoço, você pode fazer assim, agora eu vou fazer a salada. Lavou a verdura, não sei o quê. Tirou a verdura, tá pronta a salada. Agora, qual que é o próximo passo? Eu vou colocar primeiro no fogo aquilo que gasta mais tempo para cozinhar. Vou planejar. Isso aqui gasta mais tempo. Enquanto isso aqui cozinha, eu faço a salada que é mais fácil. Então, tem que ter esse planejamento. É muito detalhe. Isso, e às vezes ser flexível. Vou dizer porque eu me identifico muito com o que você acabou de dizer. Eu gosto de fazer as coisas do início, meio e fim. Só que às vezes eu preciso de uma certa flexibilidade para que nem sempre dá perfeitamente como eu faço. Assim, eu preciso fazer o almoço, eu vou terminar a questão do café. Na minha cabeça sempre é muito assim, mas às vezes na realidade isso nem sempre dá certo. E aí é interessante, mas você precisa também ter um certo grau de flexibilidade, porque é bom, mas nem sempre você vai conseguir, né? Mas aí a dica é a seguinte, o princípio é o seguinte, você ter para você que o importante é o início, meio e fim. Essa é a sua base. Isso. Essa é a sua base. Pode ser que tem dia, que tem hora, que tem atividade que não vai ser possível. Tudo bem. Mas aí você flexibiliza, é uma exceção, e você volta para a sua base. Não é a regra. É o contrário. Isso, não, eu vou vendo que vai me dando na telha, na hora que me dá, daí a pouco quando você vê produtividade sua 0, frustração 10, saúde, porque aí você começa a ficar angustiado, começa a ficar frustrado, aí não dá certo. Vai pelo coração. Estou com vontade, faço. Não estou com vontade, faço. Né? Tem muita gente que é assim, né? Termina. Aí, de novo, eu gosto de ser bem inclusiva. Né? Se a racionalidade ela é importante, o coração também é. Mas qual que é a medida? De novo, vamos planejar, vamos usar a racionalidade para a gente planejar. Às vezes eu planejo uma coisa que vai para daqui a 1 ano, para daqui a 1 mês, para daqui a 1 semana, mas na hora que chega, eu falo, gente, eu estou sentindo que isso não... Eu planejei, mas eu estou achando que não deve ser feito. Aí a gente vai ouvir o coração. Então, a gente fica com o melhor dos mundos. O planejamento ele é muito importante, que ele também nos estrutura. Se a rotina estrutura, né, a produtividade dos nossos papéis ocupacionais, o planejamento estrutura o alcance das coisas no médio e no longo prazo. Porque se a gente não planeja, a gente vai naquela música, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. E aí, quando passa o tempo, você vê o que foi que eu produzi. Então, assim, você planeja, e aí a cada dia, a cada semana, você vai revendo de acordo com o seu coração mesmo, porque o contexto muda, coisas novas entram no contexto. Muda a coisa que você não podia prever que ia estar naquela semana com aquele contexto. Então, você sempre, olha, vai ser over eu tentar fazer isso aqui que eu planejei. É melhor eu desistir, ou eu jogar isso para um outro momento. Aí a gente consegue o melhor dos mundos. Ouvir o coração, mas sempre na base da razão e do planejamento. Aí... A regra básica é essa. Você falava do ambiente, é muito interessante. Antes de a gente entrar, eu fiz questão de que o meu ambiente estivesse falando de live. Uma estrutura adequada, mesmo que tudo aquilo que está fora da câmera, para que eu me sentisse dentro desse processo. É muito interessante isso. Né? Exatamente. Eu também aqui me organizei, né? Eu estou aqui de costas para o meu computador, eu não me assento assim, mas no dia de live é assim que funciona. É muito interessante. Júnia, viver um dia de cada vez, deixar a vida me levar, são frases que a gente escuta muito, né? São frases que a gente falava, a gente tinha anotado isso aqui, que própria de quem leva a vida a partir dos seus sentimentos. A gente está falando da questão do equilíbrio. Mas o que é que termina
comprometendo uma pessoa que termina se habituando a ser assim. Né? Você falava, termina não sendo muito produtivo, mas termina sendo um pouquinho frustrante, né? O fato de que você tem tempos de muita produtividade, talvez tempos de queda. Fala um pouquinho mais sobre isso. A gente está até se aproximando aqui do final, né? Quase uma hora já. Isso. Mas e a gente vai deixar, então, essa diretriz bem legal sobre planejamento de médio e de longo prazo. Gente, funciona da seguinte maneira: realmente deixa a vida me levar, ou aquela frase, né? Viver um dia de cada vez. Então, vamos colocar isso de novo no lugar, de novo na perspectiva. Eu vou te sugerir a seguinte coisa. Não vamos sugerir nada muito complicado. Né? Aproveitando que nós já estamos no fim do ano, então eu vou dar aqui orientações básicas de planejamento para você ter uma produtividade boa no ano que vem. Anota aí, gente. É o seguinte, aproveita, nós estamos dia 11 de novembro, de 11 de novembro a 31 de dezembro, você vai ter uma visão para você do que você quer para você no ano que vem. E lista lá tudo que você deseja alcançar. É produto pronto, né? Projeção. Eu quero chegar nestes lugares, eu quero estar assim, eu quero obter isso, eu quero saber aquilo. Ok. Então você põe lá os seus alcances. Aí você vai pegar o seu calendário, e aí não precisa ser dos 365 dias do ano, não precisa e nem deve ser, tá? Porque é muito detalhe, você não vai saber o que vai acontecer no dia 11 de novembro de 2021. Você não vai nem viver aquilo. Muito detalhe. Mas você pode planejar mês a mês. Se eu quero terminar o meu curso online, por exemplo, eu estou fazendo um curso online, ele vai terminar em abril. Então, eu vou colocar aquelas minhas 2 horas da terça e da quinta, e eu vou colocar lá, olha, janeiro vai rolar, porque não tem férias desse negócio, janeiro rola, fevereiro rola, março rola, abril é quando a gente vai fazer a prova. Opa, então eu tenho que saber que abril tem um tempo, que eu ainda não sei como vai ser a prova, mas eu vou ter que despender um tempo maior para estudar. Sei que abril também me chamaram para escrever um capítulo de livro, vai ser entregue em abril. Opa! E aí, gente, atenção, galera, quem quiser me convidar para algumas coisas, já está sabendo que abril é um mês meio complicado. Então, eu vou distribuindo as coisas pelos meses, pelos passos que eu preciso dar. Então, por exemplo, para esse meu curso, janeiro é estudar, fevereiro é estudar, março é estudar, abril fazer prova. Opa! Aí, ó, muito bem. Entrou o ano, entrou janeiro, aí eu vou lá e vou ver a listinha de janeiro. Ok? Eu foco só em janeiro, eu não preciso me preocupar com o resto do ano, porque até dia 31 de dezembro eu já distribuí isso tudo pelos meses. Beleza, agora o meu foco, vamos fazer foco? Agora é janeiro. Muito bem, então em todas essas tarefas eu tenho 4 semanas em janeiro. Eu posso pegar um planner, né, um planejador, e só distribuir pelas semanas. Para estudar eu tenho que garantir que estou estudando aqui 2 dias da semana, essas horinhas, e para fazer qualquer outra coisa eu distribuo pelas semanas. Muito bem. Começou a primeira semana de janeiro, aí eu vou lá para a listinha do que estava previsto para a primeira semana de janeiro. E aí eu vou e distribuo. Segunda-feira, terça-feira, quarta, quinta. Eu tenho em perspectiva a próxima semana, que é a primeira semana de janeiro. O que eu vou fazer na primeira semana de janeiro? E eu coloco lá na segunda, terça, quarta, e não preciso colocar no horário. Às vezes sim, às vezes não, dependendo da tarefa. Beleza, fiz foco na semana. Muito bem, primeira segunda-feira do ano. Ou pode ser qualquer outra segunda-feira do ano. Qualquer dia da semana. Às 7 horas da manhã, ou às 6, ou às 8, eu vou começar o meu dia. Eu já tinha previsto, certo? Na semana anterior, tudo que eu ia fazer na segunda-feira. Aí eu pego e vou me fazer o calendário daquele dia. Eu falei, olha, isso aqui eu acho que vou fazer às 14 horas. Olha, isso aqui, o dia está muito apertado, acho que hoje eu só vou fazer almoço às 3 da tarde. Eu ponho um almoço lá para as 3 da tarde, porque, olha, tá puxado aqui, não vai dar para almoçar antes que isso. Olha, tem uma live que eu quero acompanhar às 7 da noite. Já pego o meu celular, coloco o despertador. Para as 15 para 7 ou correr 15 minutos dá para eu me ajeitar, porque ninguém não vão ver minha cara, eu vou só acompanhar aqui o áudio e tal, 15 minutinhos dá. Não, eu vou participar da live, então peraí,
5 horas da tarde, para tudo, toma banho, se arruma, maquiagem, muda o escritório, tudo, porque até a live às 7 horas, preciso de 2 horas para me preparar. Ter o papel aqui, ter a água, ter o fone, colocar relógio. Então, às 5 horas, preparação para a live, às 7 horas, live com fulano de tal. Com isso, pôs, beleza. Agora começa, volta. 8 horas da manhã, foco na primeira tarefa do dia. Preciso ficar ansioso com o resto do dia? Não preciso, porque até a live já está tudo programado. Planejado. Tudo planejado. Eu preciso me preocupar com a semana que vem? Não preciso, porque lá, no início do mês, eu já planejei cada semana. E assim, gente, é possível que você abrace as coisas que acontecem. Você não ficou sabendo que você não podia prever que seu filho ia ficar doente e ia precisar de ir no médico. Já tinha previsto naquele dia. Então, você acomoda aquilo naquele dia. Eventualmente, aquilo que você planejou não vai poder fazer. Você vai ter que passar por um outro dia. Mas aí você não se perde. Porque quando chega no fim da semana, você pega aquela sua agenda da semana. O que eu consegui fazer? Beleza. O que eu não consegui fazer? Planejou, mas não foi possível. Jogo para a semana seguinte. E aí, o que acontece com a sua produtividade? Nada fica perdido. Porque o novo que chegou, o incêndio que pintou, você pôde apagar. A coisa que você tinha planejado, que você não fez, ela está ali escrita, mas você passou para a semana seguinte, não ficou esquecido. Gente, é um método que tem de fazer isso que não se perde nada. Você tanto acomoda a novidade, porque ela vai acontecer, o imprevisto vai acontecer, mas aquilo que você tinha desejado, aquilo que você tinha planejado, até que mude de opinião, ele está planejado e não te sobrecarrega, porque você já planejou o que vai acontecer em dezembro, pelo menos o que você precisa que aconteça em dezembro, o que precisa que aconteça em outubro. Agora o meu foco é janeiro, a primeira semana de janeiro, a segunda-feira, às 8 horas da manhã. O resto vai acontecendo, vai desdobrando e você vai fazendo o follow. O ponto básico dessa metodologia se chama follow-up semanal. Uhum. Ao fim da semana, que seja na última hora da sexta-feira, que seja em algum momento do sábado ou domingo, você vai olhar para a semana que passou e vai olhar para a próxima semana e vai fazer aquele planejamento semanal. E o do dia você faz no início do dia, ou então na noite anterior. Bom, o que vai acontecer amanhã? Vai ser isso que eu quero. Planeja, pau na máquina. Não tem como dar errado. Eu tenho feito isso na minha vida e é isso que tem funcionado. Deixa eu ver se a minha agenda está por aqui. Vale salientar que é um investimento de tempo, não é uma perda de tempo. Eu digo isso porque às vezes as pessoas não querem parar, né, Júnia? Para fazer esse... Pois é esse investimento de tempo que eu te falei lá no comecinho, vale a pena. Exatamente. A minha agenda, e eu já consegui arrumar a do ano que vem, a minha agenda, ela tem esse formatinho aqui. Então, aqui tá grande, né? Eu coloco só os compromissos de cada dia, mas o dia tá fechado e tá na capa. Essa é a listinha do dia. Aqui só falta arriscar live com o Igor. Graças a Deus. Teve 2 coisas que eu programei e não consegui fazer. Assisti o lançamento de um site que foi meio que na hora do almoço, me atrasei. E eu queria ter ido num lugar aqui perto de casa. Eu falei, melhor que não, porque hoje é dia de live, eu tenho que me preparar. Eu jogo isso para um outro dia. Vale salientar para os colegas que é bom instruir os pacientes também a isso, né? É essa dinâmica. Isso aqui é para todo mundo. Isso. E aí é bom que está gravado aqui. Eu fui bem didática no explicar. A pessoa ouve quantas vezes quiser e assume, gente. E usa isso aqui. Olha, e eu já comprei o meu planner de 2021. Já está aqui. Qual que é o legal desse tipo de agenda? É a visão semanal. Uhum. É a visão semanal. Então, aqui eu abro a semana inteira aqui. Aí eu posso colocar os compromissos do dia e cada dia aqui ela tem 2 partes, o compromisso e aqui as atividades. Então, aqui porque na minha rotina, eu não tenho mais que 2 ou 3 compromissos de hora marcada por dia. E aqui as coisas que eu quero fazer, quero pagar contas, eu quero telefonar para alguém, mas como que eu vou executar isso naquele dia? Vai pegar o papelzinho de rascunho e vai vir aqui para frente. E aqui é na mão,
E aí é tão fácil isso aqui, aí eu faço foco, sabe? Faço foco. Eu não Uhum. fico assim, ai meu Deus, tanta coisa para fazer. Não fico, porque já está tudo planejado. Não quer dizer que eu dou conta de fazer tudo? Não dou conta de fazer tudo. Mas eu tiro de um dia, ponho no outro e por aí vai. Não deu para Às fazer vezes a hoje, não, pessoa, vamos quando lá. fica ansiosa, não consegue fazer nada, né? Fica Não nervosa, consegue fazer não nada. consegue desenvolver nenhuma das tarefas. Né? Muito boa dica e muito boa de a gente ir educando as pessoas a esse processo, né? É algo que as pessoas... Eu fico imaginando aqui o ganho de saúde cognitiva, emocional, envolvido quando você tem como base um planejamento. Então, quem também trabalha com isso, é bom que comece a inserir cada vez mais. Ganhe tempo, não ache que você está perdendo tempo com o seu paciente, mas está ganhando tempo, que ele consiga ter um mínimo de planejamento necessário, um mínimo de rotina necessária para ele ganhar autonomia, ganhar independência, né? E a pessoa ganha satisfação, né? O que ela precisa alcançar? Eu preciso conseguir arrumar meu quarto, eu preciso conseguir fazer uma refeição, eu preciso terminar aquele curso de inglês. Às vezes é uma coisa, né, de grande monta, de médio prazo. Ajude a pessoa a se organizar. Isso é rotina ocupacional. Rotina ocupacional é com terapeuta ocupacional. E Perfeito. temos que começar a aplicar isso para nós também. Exatamente. Para a gente aplicar com a vida dos outros, a gente tem que aplicar na nossa, né? Júnior, está Exatamente. chegando muitas perguntas. Nós já chegamos, já passamos o nosso tempo. Na realidade, eu acabei de descobrir que o Instagram esticou o tempo, né? Eu tinha visto uma matéria, mas acabamos de atestar isso, né? Que a gente já passou. Mas posso lhe fazer essas perguntas antes de a gente concluir? Fica à vontade. Eu só não quero que a gente perca essa gravação, porque ela é muito Não, não, preciosa. não perde não. Não Júnior, deixa, não deixa perder. uma pergunta aqui da Letícia. Júnior, você prefere a agenda física ou a digital? Eu acho que é a Ah, opinião essa sua tinha. que a pessoa está perguntando. Eu já uso Sim. digital, mas eu imagino qual é a resposta da Júnior. Não, mas aí, em vez de dizer, a minha resposta vai estar clara, mas eu gostaria de parafrasear o sommelier. O sommelier, né, os caras que entendem de vinho, quando você pergunta para eles assim, qual é o melhor vinho? Pelo menos eu já ouvi sommeliers que falam no rádio dizendo, o melhor vinho é aquele que você gosta. Né? Então, a melhor ferramenta de gestão do tempo e de tarefas é aquela que você gosta. Eu gosto do papel e da agenda de papel, e porque para mim se fechou o caderninho, fechou. Tanto é que eu trago a listinha do dia para o lado de fora dela e fica aqui. Às vezes eu saio, arranco esse papelzinho e põe no bolso, porque assim, passa não sei onde, passar não sei onde, chegar ali não sei, comprar não sei o quê. Eu nem abro a bolsa, nem tiro a agenda. Eu tiro o papelzinho do bolso. Funciona para mim assim. Agora, a gente tem tantas ferramentas aí para você, para o seu cliente, é o que você se sente melhor, o que funciona para você. Aí não tem, a preferência de cada um. Vou trazer outra pergunta aqui. De maneira geral, quais as consequências que a pandemia pode ter trazido para a nossa vida ocupacional? De uma maneira geral mesmo, né? Porque de maneira específica a gente já falou bastante, eu acho que é a grande mudança nos processos ocupacionais. Por isso, assim, a pandemia foi uma coisa horrível, mas uma coisa boa que ela trouxe para nós, para a sociedade em geral, e é uma grande oportunidade para nós, foi reconhecer o quanto que a atividade e as ocupações humanas elas podem ser ponto de saúde quanto ponto de doença. Assim, realmente eu falo que é como o modelo da CIF, né, da Classificação Internacional de Funcionalidade, escancarado, que saúde e doença depende de estrutura e função corporal, de atividade social. Se essas três coisas estiverem ajustadas, realmente a gente pode ficar doente ou podemos ficar mais saudáveis e produzir desenvolvimento e satisfação para nós. Entende Perfeito. isso? O uso Funciona. das nossas atividades estão em xeque na pandemia, de usar de maneira adequada. Letícia pergunta: como transformar a rotina em cotidiano? Como construir uma rotina com criatividade sem rigidez e, automatismo? É,
Bom, isso tudo tem a ver com o significado da pessoa, né? Acho que tem a ver com aquilo que você falou, Igor. A gente falou da modelagem, Uhum. que rotina não é uma coisa que a gente prescreve e dá para o outro assim, agora executa, né? Então, por isso que a gente não chega na casa de ninguém e no dia seguinte a gente implanta uma rotina na vida dele. A gente vai conhecer aquilo que tem significado para a pessoa e vamos ajudá-la a estruturar dentro do que ela deseja, do que ela precisa e do que ela tem expectativa. Sempre respeitando isso e também do seu potencial e das suas limitações. É o que eu sempre, como eu defino a terapia ocupacional, ajuda a pessoa a fazer o que ela quer, o que ela gosta, o que ela precisa, do jeito que ela pode. Né? Essa é a minha definição de terapia ocupacional. Então, se nós respeitarmos e conhecermos, e nem sempre é fácil conhecer o desejo da pessoa, é onde entram os processos psicoterápicos ocupacionais. E vamos nos reportar a Rui Chamoni e atividades livres e criativas, porque às vezes a própria pessoa ela não reconhece o próprio desejo, o desejo dela não está na ponta da língua. Tem que dar um tempo para ela conhecer, para que isso seja manifesto. Então não é automático, não é uma coisa que você chega, impõe e conhece com uma boa entrevista. Os instrumentos ajudam, as entrevistas, os protocolos de avaliação, mas acima de tudo o conhecimento do sujeito, e aí vai de cada um como quer conhecer o sujeito e dar a ele a se conhecer também. O sujeito tem que se autoavaliar, porque senão não funciona. Perfeito, perfeito. Júnior, eu quero agradecer a você, a todos que estão aqui nos ouvindo. Foi um banho de experiência, de conhecimento, que com toda certeza nos enriqueceu. Né? Nós precisamos falar mais sobre rotina, sobre atividade, sobre ocupação, no pleno sentido da palavra, né? No dia a dia, para o cotidiano, não só aplicado para pacientes, para alguma doença, mas como é significativo tudo isso na nossa vida. Né? Eu vou deixar aí para suas considerações finais, sua despedida. Então, muito obrigada aí pela audiência de todos, mais uma vez por esse espaço, e só dizer que nós temos um campo grande para poder estudar, né, que é a ocupação humana, mas especialmente nos instrumentalizarmos para podermos cuidar disso, né, e aqueles que são os nossos pacientes, os nossos amigos que nos ouvem agora, que você tenha, né, na sua ocupação um ponto muito importante de saúde e de doença, que você olhe isso, não ache que você tratando de partes do corpo que a ocupação vai automaticamente ser boa. Ela é também um pilar em si de saúde e de doença. Então procure a pessoa certa para poder te ajudar nessa parte de adaptação e desenvolvimento nas atividades das suas ocupações significativas. E eu quero agradecer a você que participou até agora conosco. Saudar os estudantes, Júnior. Tem estudantes de terapia ocupacional aqui conosco, saudá-los e dizer a todos que estão assistindo, essa live vai ficar gravada, você pode mandar para qualquer pessoa, mande para aquela pessoa que precisa de fato organizar a sua vida, a sua rotina, seu desempenho ocupacional, precisa ter um entendimento de como ele vai ser mais produtivo e ter ganhos de saúde com tudo isso, certo? A cada 15 dias, nós aqui no meu perfil, nós estamos fazendo lives promovendo saúde. Né? E a cada momento nós trazemos uma temática como essa, para a gente discutir, trazer à tona, para que enriqueça cada vez mais a nós com saúde, bons hábitos e qualidade de vida. Mais uma vez, Júnior, muito obrigado, um forte abraço a você, a todos, e que Deus nos abençoe e uma boa noite. Boa noite. Tchau.